Olá, pessoal! Estamos ao vivo! 27 de agosto, dia do psicólogo. Vamos entrando para mais uma live de conteúdo. Vamos que vamos! Vou fixar aqui no comentário o tema da nossa live de hoje, especial, em comemoração ao dia do psicólogo. Cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia. Vamos entrando, sejam bem-vindos ao Instagram da FR. Olá, gente, boa noite! Vamos chegando, quem tá na área aí? Ana Cláudia, RCC, bem-vindo! André, Pitanga, Leteia, Carolina, Brenda Carolina, oi pessoal, vamos chegando, eu sou a Paola Amaral, hoje eu vou mediar mais uma live beneficente aqui da FR. Eu sou fonoaudióloga e coordenadora do programa Reintegrar aqui da instituição. É um prazer estar aqui de novo com vocês para mais uma live de conteúdo. Vamos chamando todo mundo, quem já chegou aí, vamos carregar a mão aqui nos coraçõezinhos para a gente dar engajamento para a live. Cabeli, bem-vinda. Lili Guimarães, olá, gente. Sildésia, vamos chegando. Sejam bem-vindos aqui ao Instagram da associação. Boa noite. Vou pedir a ajuda de vocês também. Existe um aviãozinho aqui na tela, uma setinha. Vamos todo mundo aí apertar nessa setinha e convidar o maior número de pessoas aí para assistir a nossa live. Vamos enviar aqui para todo mundo ver que a FR está ao vivo, porque a live de hoje é live especial, porque hoje é dia do psicólogo. Vamos aí comemorar em grande estilo ouvindo uma especialista aí no assunto, certo? Sejam todos bem-vindos. Lembrando que a live de hoje é mais uma live beneficente. A instituição está ainda fazendo a vaquinha online, que é uma vaquinha específica para compra de equipamentos de segurança para o nosso retorno. A FR já retornou os atendimentos para os convênios e particulares. Para o mês de setembro, a gente já vai estar começando a retornar também para alguns pacientes do SUS, de acordo com a portaria que foi liberada, atendendo com cautela, somente 20% da clientela. Então, a vaquinha que está rolando é para ajudar a instituição na compra de equipamentos de proteção, que mais do que nunca se fazem necessário para o retorno seguro dos nossos pacientes e dos nossos colaboradores. Então, a vaquinha está fixada, tá aqui na bio do Instagram da FR. A gente espera que vocês possam passar lá. Tá difícil para todo mundo, mas a gente acredita muito nessa corrente do bem. Cada um doando um pouquinho, a gente chega lá. A vaquinha, então, é para comprar máscara, álcool gel, os capotes, né, aventais que os nossos funcionários, colaboradores precisam usar a cada atendimento por conta desse momento que a gente está vivendo. Sejam bem-vindos, nossas psicólogas, hoje aqui. Um momento mais do que especial. Somos 16 psicólogos. Somos não, porque eu não sou psicóloga, desculpa. Sou fonoaudióloga, mas são 16 psicólogas na equipe, mais os nossos estagiários também, né? Hoje estão aí em casa, a gente está voltando aos poucos. Parabéns pelo Dia do Psicólogo, então. A live de hoje é para comemorar como é importante, né, a psicologia na nossa equipe, em todo o processo de reabilitação. Nós temos as psicólogas da divisão da neurologia infantil, da divisão dos adultos e idosos, da terapias integradas também. O setor de psicologia também para os convênios em particular. Como a psicologia sempre foi um setor extremamente importante, acho que todo mundo deveria fazer psicologia, né? Dessa loucura que a gente vive. E agora, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, o quão foi necessário e ainda é, a gente vai falar sobre isso hoje aqui com a nossa convidada de hoje. Então, um super parabéns. No programa Reintegrar, a gente tem a Camila Portela, não sei se a Camila já entrou. Camila, um beijo especial para você, parabéns pelo carinho e competência com os pacientes do setor, do programa Reintegrar. É uma troca muito grande, a gente se enriquece, né, com esse olhar também diferenciado da psicologia, com essa escuta. Enfim, tenho muito orgulho de poder trabalhar de pertinho
com vocês, psicólogas. Tô falando psicólogas porque são mulheres mesmo, né? É claro que no corpo de acadêmicos nós temos meninos também, mas hoje é o carinho especial para as psicólogas que compõem a nossa equipe, certo? Vou dar alguns recadinhos enquanto o pessoal tá chegando. Carreguem as mãos no coraçãozinho. A live de hoje, o tema será cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia. Vou aproveitar que o pessoal tá chegando aí. Carreguem as mãos nos coraçõezinhos. Não esqueçam de chamar o pessoal para ouvir a live de hoje, porque a nossa convidada ela é doutora, viu, no assunto. Doutora mesmo, tem doutorado, viu? Já já eu vou falar sobre ela. Queria também aproveitar esse momento de troca com vocês, dizer que a FR está também com um programa novíssimo, um programa de reabilitação pós-Covid, ok? A gente entende aí que a pandemia, né, o vírus, ele traz, né, muitas dificuldades naquele momento hospitalar, mas infelizmente ainda ficam algumas sequelas. Sequelas na parte respiratória, na parte olfativa, na parte muscular. Então a gente aproveitou toda a capacidade dos nossos colegas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, a fisioterapia respiratória, e a gente está com um programa específico para reabilitação dos pacientes pós-Covid, que tenham sido internados ou não, mas que tenham ficado com alguma sequela ocasionada aí pelo vírus, tá bom? Então, para mais informações é só entrar em contato com a gente, pode chamar a gente aqui também pelo direct, fazer uma avaliação o quanto antes, né, é importante, para que a gente possa contribuir nessa recuperação pós-Covid, ok? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou a Paola, fonoaudióloga, coordenadora do programa Reintegrar da FR, embaixadora da rede AFR, e tô tendo o prazer aqui, desde o início desse momento aí de pandemia, de estar mediando todas essas lives de conteúdo, nossas lives musicais também, que estão sendo um sucesso, com o objetivo de ajudar a FR, não só de levar conteúdo, né, coisa boa para vocês que estão em casa, fazer essa troca, mas também de lembrar que a gente está com a vaquinha online, que é uma vaquinha específica para compra de equipamentos de proteção, ok? Vou convidar então a nossa colega, né, a Cláudia Escorcio Pitanga. Ela é psicóloga de anos da instituição, ela é doutora em psicanálise, tá? E é responsável técnica também pela psicologia da Associação Fluminense de Reabilitação. Ela já está aqui. Cláudia, seja muito bem-vinda. Tô chamando ela aqui, pessoal. Carreguem as mãos nos coraçõezinhos. Quem tiver pergunta, vamos fazer as perguntas. Olá, Cláudia! Boa noite. Boa noite, Boa Paola. noite. Bom Seja estar aqui com bem-vinda. você, com vocês. Muito obrigada, parabéns pelo dia de hoje, pelo dia do Obrigada. psicólogo. Né? Você está Obrigada pelo representando. convite de estar aqui Obrigada a hoje com você, com as pessoas que eu já vi, já reconheci algumas. Boa noite a todas. Boa noite, obrigada pela sua disponibilidade, representando aí, né, todas as nossas colegas, né, da psicologia. Um time de são 16, não é isso? Falei certo? 16 psicólogas ao todo 16 na psicólogos. FR, sim. Isso Muito aí. orgulho disso. E mais os acadêmicos, hoje em dia, né? assim, hoje é um dia muito especial, né? Então, assim, eu quero homenagear aos meus colegas, de modo geral, todos os colegas, pelo dia de hoje. São 58 anos de regulamentação do curso de psicologia, da profissão. E, especialmente, eu queria homenagear as minhas colegas psicólogas da FR. Porque, assim, nesse tempo de pandemia, elas têm feito um trabalho, assim, muito importante, que mesmo remotamente elas têm acolhido e feito atendimentos online aos nossos usuários, né? Cuidando realmente da saúde mental, né? Das vulnerabilidades dos nossos usuários, né? Isso é um trabalho, assim, muito importante que está acontecendo desde o início, né? Eu tenho muito orgulho de dizer, assim, que é um trabalho belíssimo, né, necessário, né, que a gente sabe que mesmo não tendo uma presencialidade, o meio remoto nos possibilita, né, essas ferramentas e assim a gente está conseguindo fazer um acolhimento, uma escuta e dessa forma diminuindo um pouco o sofrimento das pessoas nesse momento, né? Então parabéns às psicólogas assim por esse trabalho, pelo empenho,
né? Eu acho que é Com muito importante certeza. realmente nesse momento. Né? Isso. E Foi uma, assim, uma prática que vocês conseguiram, né, prontamente, até porque já estava regulado, né? Já existia essa sim, realidade, né? O teleatendimento. E vocês sim, já prontamente havia se uma organizaram. regulamentação. Sim, já havia uma regulamentação do Conselho em 2012, 2018, e com a pandemia também houve uma nova regulamentação que já nos facilitou nesse momento, não pegou assim desprevenida, né? Então é uma ferramenta assim que foi muito necessária para a gente ter acesso às pessoas nesse momento, assim, realmente foi o que a gente precisava, né? E Com assim a gente certeza. conseguiu diminuir um pouco a distância, né, física que a gente ficou dos nossos pacientes. Né? Sim, Então, acho que especialmente nesse momento, eu acho que elas estão assim, precisando realmente de uma homenagem. Então, estou aqui hoje, com especialmente por certeza. elas, me fazendo essa homenagem. Tá? E Isso assim, aí, o nosso Cláudia. tema de hoje, né, os cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia, é um tema que vem sendo discutido até pela OMS, né? A Organização Mundial da Uhum. Saúde, ela tem estabelecido algumas estratégias, algumas preocupações realmente com a saúde mental, né? A gente pode dizer que a saúde mental vai ser uma das consequências diretas e indiretas da pandemia do novo coronavírus, né? Que além das sequelas Com diretas, certeza. que são físicas, né? A gente tem sequelas emocionais, porque realmente é um momento traumático para todos, é um momento que tem exigido muito das pessoas, né? No Pegou âmbito todos de nós trabalho, de no âmbito surpresa, né? familiar, né? No âmbito do nosso cotidiano, nós tivemos nossas vidas realmente desorganizadas, perdas, né? Então, essa é uma exigência, um desafio para todos nós, né? E no âmbito das decorrências das questões psíquicas, né? A gente vê tanto um agravamento assim de quadros que já pré-existiam à pandemia e que se agravaram nesse momento, como a gente vê novas eclosões de novos quadros decorrentes de toda essa situação complexa que tem nos desafiado. Né? Então a gente observa crises de ansiedade, crises de pânico, iniciando quadros de depressão, transtornos do sono, né? Transtornos Uhum. alimentares, né? Alimentares, né? Só que a gente percebe que cada um tem o seu modo de atravessar esse aspecto traumático, né? Isso depende muito do contexto de vida de cada um e cada um vai criando as suas estratégias, né? Mas a preocupação é que na medida em que não há um prazo, né? Primeiro, é um inimigo oculto, a gente não vê, né? E isso abre tanto as Chegou pessoas sem que têm um aviso prévio, envolvimento. né? Pois é, a gente não vê, tá ali o perigo, então vamos nos É, afastar, não se trata disso. Então, tem as pessoas que têm um envolvimento direto, por foram contaminadas, ou têm um parente, ou mesmo aquelas que não tiveram contato assim tão direto, também desenvolvem crises de pânico, problemas de sono, pesadelos, porque são coisas que nos perseguem pelo risco que nós sofremos, risco de vida mesmo, né? E com isso eclode uma série de sintomas, né, que são formas que a pessoa encontra de tentar lidar com esse traumático que nós estamos vivendo, né? E aí o que fazer, né, nesse momento? A gente tem percebido assim um cuidado, né, com a higiene, com os sintomas, com a imunidade, mas existe uma preocupação também com esse aspecto da saúde mental, porque foram muitas perdas, né? As crianças, a gente tem conversado sobre isso, né? As crianças têm perdido muito. Quando deixam de ir à escola, elas não deixam só de perder as aulas, elas perdem muito com isso. Enfim, cada um dentro da sua realidade, são muitas perdas e é algo muito desafiante, né? É importante que a gente tenha empatia com o outro de perceber, porque às vezes quem está passando pelo sofrimento e adoecendo por isso, às vezes não se dá conta. Então é importante que o que está do lado possa perceber, ter essa percepção, né? Porque pedir ajuda às vezes algo difícil,
mas extremamente necessário, né? Pedir para que quem está do lado, né? Eu não estou bem, preciso de ajuda, e procurar um profissional, né? Da área que vai estar pronto para acolher, né? Acolher esse discurso, acolher o sofrimento e encaminhar essas questões, né? Então a gente vê que cada um, na sua singularidade, tem a sua maneira própria de lidar com essas questões, né? E aí o suporte psicológico nesse momento é fundamental, né? Com certeza. Cláudia, existe assim, essa pandemia pegou todos nós, né, mesmo assim, de surpresa, sem nenhum aviso prévio, né? Cortou bruscamente todos esses laços nossos, físicos, profissionais, né, laborais, enfim. O que vocês têm percebido nesses meses dessas eclosões, né, desses sintomas que aparecem, tem a ver com a pessoa que já teria uma predisposição para desencadear aquele sintoma, ou talvez também não, pessoas que não tivessem, a princípio, né, nenhuma possibilidade de desenvolver algum desses transtornos e por causa da pandemia acabaram tendo. Porque foi tudo muito novo, muito doido mesmo, né? A gente assim, vê as duas de não coisas, poder sair. Paola. São muitos aspectos, né? A gente vê as duas coisas. A gente vê o agravamento de situações de sofrimento psíquico que já pré-existiam e se agravaram. A gente vê as duas coisas. Como situações em que a vida da pessoa virou de perna para o ar e levou uma série de incertezas, porque na verdade é isso. A gente não tem como planejar, a gente não tem como ter uma sensação de controle de alguma coisa, né? E essa sensação de incerteza gera muita insegurança e crises de angústia. As pessoas têm relatado muito crises de angústia, né? Então a gente vê as duas coisas. Verdade. Mas também, por outro lado, eu tenho percebido assim, é um momento de muita introspecção. Eu tenho ouvido muito as pessoas dizendo assim, poxa, mas é um momento, a gente estava muito acelerado, a gente precisava dar uma parada, rever realmente aquilo que era importante na vida. Será que eu preciso comprar tanto? Será que eu preciso de tanto? Será que eu precisava daquilo tudo? Porque mesmo que eu estou trabalhando tanto, enfim, eu tenho percebido que as pessoas estão também se voltando um pouco para dentro, né, nesse movimento de introspecção e de repensar laços, repensar afetos, repensar vínculos, né? E acho que isso é muito interessante, né? Porque nessas situações caóticas de guerra, de crise, de conflitos, na verdade, o que fica? O que é fundamental na vida, né? Se tiver alguma coisa, eu tenho que levar... O que eu vou levar? Se eu tiver que correr, vou levar o quê? Né? O que é importante para eu levar comigo? Então, é isso, a sensação é essa, né? Então, na verdade, é voltar àquilo que importa, né? E acho que isso é muito interessante, né? Então, é desafiador, é assustador por vezes, né? Mas também desafiador nesse sentido de obrigou as pessoas a repensarem as suas vidas e me parece que tem mudanças que chegaram para ficar, né? Poxa, eu nunca pensei em abrir mão disso, eu nunca pensei em fazer isso diferente. Então isso desafia a pessoa a se reinventar, né? E a rever seus valores. Eu acho que isso tem é o tal do fazer um limão com a limonada, né? O limão pode ali apodrecer ou você pode fazer um suco delicioso. Isso depende de muitas condições, né? As pessoas precisam de ajuda, de suporte, precisam de estrutura mínima, às vezes, para poder seguir, né? Mas acho que aí entra os profissionais, né? A gente está com essa proposta aí da reabilitação pós-Covid, que tem também, é uma proposta interdisciplinar, né? E também tem o trabalho do psicólogo também nessa equipe, que é fundamental, porque os traumas decorrentes de uma internação ou da internação de um parente do qual você não pôde acompanhar, que você não pôde ir, que você, né, não pôde acompanhar todo o processo, acompanhar, né? Você poder realizar o seu luto, o seu ritual de despedida da ida de um ente querido. Então, tudo isso é muito difícil, né? Não é fácil. Então, tem a sequela daquele que foi acometido o coronavírus e pode ter ficado com mais ou menos sequela, mas tem a sequela daquele que estava do lado e que não ficou tão doente, mas ele sofreu
coisas extremamente traumáticas que são decorrentes e que deixam sequelas, sequelas psíquicas, emocionais, que precisam ser cuidadas, né? Precisam ser acompanhadas e acolhidas. Então, acho que esse cuidado que a OMS está preocupada, porque isso não deixa de ser uma outra onda de, né? Assim, o que vai vir a rebote? As pessoas realmente num certo limite, né? Porque, poxa, eu tenho ouvido, né, gente, está se estendendo mais do que se falou, né? Segunda onda, poxa, então assim as pessoas já tendo que lançar a mão de outros recursos psíquicos de vida para poder dar conta dessas mudanças todas, né? E aí vão surgindo. Você, Pode falar. você falou essa reinvenção, né? Até falando um pouco também da nossa equipe, né? Como a gente também precisou se reinventar. Vocês da psicologia já tinham o teleatendimento como uma prática, né? Mas os fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais tiveram também que se readaptar, né, a essa nova realidade profissional. Várias empresas também precisando se readaptar para dar conta desse novo nicho, as redes sociais aí chegando como ferramentas mesmo de trabalho. Então, realmente é um momento de reinvenção. As aulas online, né, para as crianças, o próprio home... Outro assunto também agora é essa discussão, né? Se volta, se não volta, eu vou mandar meu filho, não vou mandar meu filho, né? Várias... Assim, eu falo para os alunos, Paola, que a gente tem que tentar levar, às vezes, o máximo próximo da nossa vida normal, que não, né? É um novo anormal que a gente fala. Eu falei, essas aulas online, elas são assim, longe de serem o ideal, mas, gente, é um momento potente, estamos aqui, estamos trocando, então vamos fazer o melhor que a gente pode com essa ferramenta. Então, eu acho muito possibilitador, realmente, né? Eu acho que ainda bem que temos, né? Como ver um parente, ver alguém que você ama e que está ali, você pode ver, você pode falar, né? Isso é o que há hoje, né? É o que é possível e ainda bem, né? Que a gente pode contar com isso. E eu dizia muito para as psicólogas, gente, a FR vai precisar existir para além das paredes físicas, né? Existe uma FR no imaginário desses pacientes que eles vão ter que sentir que a FR chega até eles de outra maneira, né? E como no início eles ficavam surpresos, né? Pelo relato delas, nossa, 1000 e tantos pacientes, como é que você lembrou de mim? Né? Assim, aquela surpresa, né? Poxa, você lembrou de mim, né? Eu acho que isso não tem preço realmente, né? Com e você certeza. Poder identificar quem está precisando de mais cuidado, quem está precisando, tá com uma situação de mais vulnerabilidade, né? Aquele que precisa de uma atenção maior, o outro já está dando conta, né? Então, assim, isso foi muito bacana, né? Existia uma FR virtual, né, que possa acolher e atender. A gente também fez orientações e também vimos as necessidades. Tinha pessoas que precisavam de prótese, então acionamos a oficina, e aquela questão toda, né, de articular a equipe. Com certeza. E assim, eu acho que a muito própria bacana, série, né? A própria série Home Rehab, que a gente conseguiu começar também prontamente nesse início do nosso isolamento, né? Com dicas diárias dos nossos profissionais, com exercícios, atividades, dicas para as crianças, enfim, para toda a família, legal, desde o início nas nossas redes sociais. Também foi, né, uma ação que a gente também precisou uma ação, fazer. Muito bacana. E imagina, conseguimos, você poder ver o seu terapeuta, né, Paola? Você poder ver o seu terapeuta falando algumas palavras. Nossa, é muito legal, né? E a gente ficou preocupado justamente com a minoria que não tinha, né? E como fazer chegar a FR a essas pessoas. Então, através das lives, né, dos vídeos, isso foi uma outra forma, né, de chegar a FR até as pessoas. Eu acho que sim, realmente a gente precisou se reinventar, né? E você foi bastante ativa nesse aspecto. E a gente vê o resultado, a gente vê o retorno deles. Isso que é muito gratificante. A gente vê o retorno. Com certeza, um trabalho em conjunto. Chegou uma pergunta aqui, Cláudia. Na verdade, foi uma colocação. Deixa eu só... Érica Correia. E também
fora os traumas, né, de perdas, existem os traumas das pessoas que necessitam dos tratamentos e precisam aguardar o retorno. Isso gera muita ansiedade, abalando demais o sistema nervoso. Realmente, Érica, a gente Sim. compreende, né, essa É, angústia, até mesmo a é o angústia que que nossa, né, acontece. de... A gente precisa avaliar o tempo todo qual para cada usuário, o que que é risco, o que que é benefício, né? Porque a gente sabe que os pacientes precisam muito do atendimento em várias áreas, mas a gente também sabe das vulnerabilidades. Então, a gente está fazendo um estudo aprofundado junto com a rede do SUS, do município, quais os pacientes podem voltar, quais devem voltar, com muito critério, né, para que a gente possa, junto com todo o cuidado que a Paola vem dizendo, né, os usos de EPIs e desinfecções, cuidar desse retorno de forma segura. Né? Então, a gente está identificando as pessoas e quem precisa voltar, quem pode esperar um pouquinho mais. Os próprios pacientes estão sinalizando isso, né? Olha, eu quero muito, estou sentindo muita falta, mas eu estou conseguindo as orientações da fono, né? A gente está dando certo. Então, eles estão seguindo. Mas é aquilo que eu falei, a gente percebe que a coisa se estendendo mais causa muita ansiedade, né? A gente ansiedade sabe e que angústia. eles precisam muito dos tratamentos, né? Nada vai substituir esse contato, né? Mas é uma, Nada. né, esse Nada presencial, substitui a presença, né? Nada mas é o... substitui uma sala de aula, um professor numa sala de aula, Oh, nada substitui a presença de uma sessão de análise, né? A presença, porque assim, tem um psicanalista que fala o seguinte, que o melhor remédio é o médico. É o melhor remédio que o paciente quer. É o médico, é a figura do terapeuta, né? É com exatamente certeza. isso, né? Que a gente não toma um remédio quando a gente não confia no médico. E é isso, né? Assim, a relação que se estabelece entre o paciente e o terapeuta todo o dispositivo de cura e de transformação daquela pessoa. E isso se dá, claro, principalmente presencialmente. Mas eu acho fundamental hoje o meio remoto tem possibilitado que as pessoas Com certeza. mantenham, né, minimamente, né, as suas atividades, o Pilates, poder fazer online, né, ter um mínimo assim de qualidade de vida, né, é muito importante nesse momento, né, e acho Com que os certeza. meios Pesando remotos têm mesmo, possibilitado isso. como você falou no início, né? O paciente quer voltar, a gente também quer, mas tem que ser em segurança, temos que botar na balança nesse momento, né? Existem as Exato. comorbidades aí que a gente não pode deixar isso passar, então existe essa portaria, né, que determina quais os pacientes que vão poder retornar, tem os critérios da instituição também, enfim, um estudo bem Sim. coerente, né, para que a gente possa... A Tem segurança o, nesse tem momento é a, importante, a Rita está Tem o colocando. transporte, né? Quem vem de fora do Isso, município, que se expõe mais, enfim, tudo isso está sendo pesado. com certeza. Você tá. Pessoal, quem tiver Aham. pergunta, coloca aqui pra gente na caixinha de interrogação para eu não deixar Podem passar nenhuma. perguntar, podem comentar que eu Pode gosto. ficar. A gente Isso, gosta. é um bate-papo. A Deise colocou aqui: o acolhimento vai além dos setores, é um ato de dedicação e amor ao próximo. Isso aí, Deise. É, é, é da. Deixa eu ver se eu entendo o nome. EDA, HEDALABR. Desculpa, acho que é EDA, BR. O trabalho virtual é uma modalidade de atendimento que veio para ficar. A Concordo. Timóteo Lilian está parabenizando os psicólogos pelo dia de hoje. E chegou uma pergunta aqui na caixinha. Deixa eu abrir aqui. Uhum. A Marcele perguntou: alguma dica para lidar com a ansiedade das crianças? Olha, Obrigada, eu Marcele, pela estava. pergunta. Obrigada. É, a gente estava falando até outro dia, né, Paola, que tinha que ter um momento, uma live para falar só sobre as crianças, porque Criança, né? tem uma complexidade tão específica da questão das crianças, né? Porque foram as primeiras que foram isoladas desde o início da pandemia. Foi a primeira coisa que fechou, foram as escolas, né?
por essa questão de que elas são as que mais, o vetor de transmissão, elas foram isoladas primeiro, né? E no meu ponto de vista, são as que mais perderam, né? Tem a questão dos idosos e tudo mais, mas eu acho que as crianças, realmente, elas perderam um universo de coisas fundamentais, assim, para a Com vida certeza. delas, né? E então, a situação de casa, dos pais que precisam trabalhar, às vezes em home office, às vezes tem que sair. Deixa então com quem, porque não pode deixar com ninguém. É, é muito complexo, é muito complexo, né? Muito Então, complexo. assim, cada família vai se estruturar e encontrar seus recursos, né, para dar conta disso. Porque acho que existe uma complexidade tão grande. Tem crianças que não se adaptaram às aulas online, né, ficaram com um certo. Outras adoraram, né? Outras, enfim, é muito complicado isso. Mas eu acho que futuramente a gente vai seguir estudando isso, né? Os efeitos dessa situação de isolamento nas crianças. Vai ser uma geração que não Uhum. vivenciou algumas coisas, vivenciou outras, vivenciou a família, Uhum. vivenciou a casa. Isso também é interessante, porque as famílias hoje convivem, né? Convivem Uhum. 24 horas, e isso tem lá suas repercussões. E seus efeitos, essas crianças, a gente vai ver isso futuramente. Né? Mas é assim, Eu acho é que muito nesse difícil porque elas estão é como presas uma dentro de casa. Quem mora em apartamento, aquela energia toda, né? Tendo que inventar atividades e coisas, às vezes os pais não estão tão disponíveis assim, porque tem o serviço da casa, o trabalho, né? Tem toda uma coisa para gerenciar, além de cuidar das crianças. Então, vamos seguir falando sobre essa questão ao longo, porque nós vamos ver repercussão disso futuramente. Vai ser uma geração que vai ter medo de abraçar. Eu já tenho visto isso, né? Não abraço vovô, não, vê de longe, porque senão. Qual é a repercussão disso, né? Na fantasia dessas crianças? Como é que isso vai ficar? Essa geração vai dizer, né, futuramente. o próprio uso da máscara, né, que de alguma forma muda a imagem corporal, o esquema corporal dessa criança, de estar vendo todo mundo só ver pelos olhos, né? Para a gente já é difícil às vezes reconhecer aquela pessoa, aquela expressão pelo olhar, né? E a criança também tendo que usar mais um dispositivo quando precisa sair, realmente é uma demanda muito grande para elas, né? Assim, É e aí a Marcele interessante, perguntou. né, que eu tenho percebido, as poucas crianças que já têm frequentado a FR, né, elas estão usando a máscara, né, assim, e já se adaptaram ao uso da máscara, já incorporaram isso na vestimenta, né. Também tem isso, as crianças se adaptam muito fácil, de modo Mais geral. fácil, né? Mas Acho que é você ia dizer importante alguma coisa. também, não, a gente não dica assim é difícil, né? Mas talvez ter essa flexibilização, né? Um dia a criança talvez não vai estar afim daquela aula online, então vamos, É. se está gravado, será que a gente pode ver essa aula depois, né? Porque é isso, a Porque criança as aulas online, gente, ainda mais quando as crianças elas são muito pequenas, elas são para manter o vínculo da criança com a escola, com a instituição escola, manter o vínculo com os colegas, né? Para que ela tenha esse laço, ela não tenha esse laço escolar interrompido, né? Mas as professoras se desdobram, né? Tentando colocar uma coisa mais lúdica, mas para que basicamente isso, o laço não se desfaça. A aprendizagem vai aprender mais tarde mesmo. Claro, porque não dá para ter uma educação como se fosse num presencial, né? Por isso que às vezes não dá para você senta aí, fica aí, faz tudo. Às vezes tem que ter uma certa flexibilidade mesmo. Tem crianças que não estão suportando essa exposição. Criancinhas de 2, 3 anos, eu tenho acompanhado algumas famílias que assim, exigem que a criança fique, quando você olha, tem 4 crianças e a professora falando, né, se desdobrando também, que é um trabalho árduo também do professor de se adaptar aí. Poxa, vamos deixar mais o dia que ele quiser, deixa ele olhando, mas sem ser olhado, né? Crianças assim com dificuldade de se verem também nessa exposição. Incrível, né? Porque é um dispositivo remoto, mas algumas crianças se sentem muito expostas. verdade. Deixa eu ler alguns comentários que passaram aqui. Quem tiver pergunta, coloca para mim na caixinha Pode aqui, ó. colocar, Tem gente. uma Vamos caixinha, aos tem uma comentários. caixinha com interrogação.
Isso. A Rita colocou a segurança nesse momento é muito importante, né? Em relação a esse retorno ou não. A Deise está parabenizando você pelo dia do psicólogo. A Angelina colocou Cláudia maravilhosa, a Letícia também maravilhosa. Beijo. A, a Lúcia colocou, me preocupo com a falta de interesse deles, das crianças, a voltarem às aulas presenciais. Essa Olha, angústia, as se crianças pode ficam haver. expostas ao medo dos adultos porque os pais estão apreensivos. Na mídia é um bombardeio de informação, né? E as imagens não são bonitas também. Então há um medo coletivo que a criança ela absorve. Na medida em que isso tudo for passando, os pais forem se sentindo mais seguros, naturalmente eles também vão sentindo mais segurança de sair, né? Na verdade, há uma apreensão muito grande e eles percebem isso. Se os Com pais eles certeza. têm apreensão de sair à rua, eles também vão ter, né? Então, assim, eu acredito que esse desejo ele vai voltar com o tempo, com certeza, né? Na medida que os pais acreditarem que já é o momento, que já está na hora, que vai ser legal, que vai ser bom, né? E acho que sim, né? Eles vão retornando. Mas, claro, isso vai ficar na história deles, isso vai ficar lá, né? Na história de cada um. Não vai ter como apagar É uma isso. marca, né? Com certeza. Uhum. Sim. A Rita colocou aqui, é importante que os pais entendam as angústias das crianças e o olhar profissional é muito importante. Senão teremos muitas crianças medicadas sem necessidade. Também é um ponto, né? É, porque assim, a criança naturalmente ela já tem muita energia psicomotora, né? A criança precisa muito se movimentar. Inclusive a aprendizagem, ela se dá muito nesse envolvimento com o corpo, né? Um Só pouco que motor, às né? vezes não há um entendimento que isso faz parte da infância, isso faz parte da construção do infantil. E aí se tenta exigir que a criança seja um pequeno adulto. E aí vem as cobranças e às vezes o uso de medicações de forma excessiva, né? E fora, vamos dizer assim, de forma abusiva até. Realmente, né? Também. Assim, a gente precisa ter um olhar, porque às vezes o sintoma que a criança está manifestando, às vezes uma agitação, né? Uma criança que está chorona, isso é um sinal de algo. E a gente precisa pesquisar, a gente precisa escutar essa situação, né? Se você simplesmente dá um remédio para ela ficar mais quieta, você perde a oportunidade de perceber o que está se passando com ela. Então, assim, é preciso, né, uma escuta, é preciso tempo, é preciso cuidado, né? Porque realmente a medicação tem uma série, ela é muito importante no tempo devido, numa situação devida, mas pode também ser a única oportunidade da criança de tentar lidar com algo que para ela é um sofrimento. Então, é um sinal. Então, o sintoma na criança é sempre um sinal de que algo está causando sofrimento a ela. Então, é um caminho que a gente precisa trilhar aí, né? E perceber o que se passa. E nessa situação onde há um sofrimento coletivo, as crianças elas também manifestam os seus sofrimentos, né? Aquilo que fica demais para elas. As famílias elas estão convivendo somente entre si. Você imagina a criança que vai para a escola, que tem várias relações, tudo fica direcionado à mãe e ao pai. Só a mãe e o pai. Então, os pais se sentem muito sobrecarregados emocionalmente, fisicamente, porque não vai direcionado à escola, às amiguinhas, todo um contexto social que a criança perde, né? E fica único Tudo ali exclusivamente naquele direcionado à mãe. confinamento. É, Quem cuida, quem né? cuida. A Carolina colocou aqui, há um prejuízo também desta parte afetiva. Quantas pessoas não tinham ninguém e passaram a serem mais isoladas em decorrência da pandemia? É verdade, é verdade. Um isolamento forçado, né? Forçado, Às né? vezes de pessoas que já tinham essa marca, né? Ou essa condição, Essa sem realidade, né? dúvida, Ficaram... né? Essa A é uma Jéssica, preocupação. a Jéssica Aham. também, da nossa equipe psicóloga, parabéns, Jéssica também. Oi, Ainda sentiremos, Jéssica.
ainda sentiremos os impactos da pandemia nas pessoas, nas relações, com certeza. Isso vai ser estudado assim por muitos e muitos anos daqui para frente, né, por antropólogos, sociólogos, psicanalistas, né, os efeitos disso na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Somos uma geração marcada por isso, né? Por isso, assim, o cuidado com a saúde mental, com o sofrimento psíquico nesse momento, porque é uma bola de neve, é tal coisa que estoura lá, né? Então vamos ter cuidado com o que está próximo, né? Ficar atento a esses sinais, né? E procurar o profissional, né? Isso que eu ia falar, Cláudia, existe, assim, o momento ideal de buscar ajuda? Qual que seria quando a gente consegue perceber em algum familiar, né, na criança, no marido, em nós mesmos, né, ter essa autorreflexão também? Existe um momento, a gente vou me segurar, não, eu preciso agora, preciso encaminhar, enfim, esse encaminhamento, não, eu Paola, vou eu buscar acho. agora, eu preciso. Como é que a gente tenta Aham. identificar isso, esse momento? Eu acho assim que quando a gente não consegue realmente dar conta sozinho com os recursos que a gente tem, né, a gente precisa pedir ajuda, realmente, né? Mas é muito importante a pessoa se dar conta disso. Porque não adianta, olha, amanhã marquei um psicólogo para você. Não é disso que se trata, né? Não é É assim. importante a Aham. pessoa perceber que ela precisa de ajuda, porque os recursos que ela vinha usando para dar conta não estavam sendo suficientes, né? Então é muito importante assim que ela queira, né? Que ela perceba que precisa e que queira falar sobre isso, porque aposta numa cura pela fala, né? Então, sabe aquilo que você fica falando, isso sim, assim, quando você vê você está falando com alguém a mesma coisa. Aquele negócio, quando você vê, Uhum. você volta àquele assunto, é porque aquele assunto não está resolvido. Então, tá Já precisa vendo? ser Né? Em vez de falado. ficar falando com o outro, então vamos direcionar alguém que vai poder acolher essa sua questão, né? Então, assim, no caso das crianças, elas são É. levadas, né? Mas ainda assim é importante dizer para elas, olha, eu, seu pai, ou eu, quem cuida, a gente não está conseguindo entender o que está acontecendo com você. Então, a gente vai pedir ajuda para fulano. Eles precisam participar disso, porque às vezes eles também estranham o que está acontecendo com eles. Né? Outro dia eu escutei uma criança dizer assim, eu choro, 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 eu nem sei mais porquê, eu já me perdi, eu já não sei mais o porquê que eu estava chorando. E aí os pais ficam assim, tontos, né? Assim, daquela chororô. Isso diz algo, né? Então, assim, aí eles mesmos ficam, esse especificamente, né? Assim, poxa, por que eu choro assim? Né? Então, isso é uma questão que leva a um atendimento psicológico, a um trabalho psíquico, enfim, é isso que faz o trabalho poder ser possível, se desenrolar. E as crianças também fazem esse movimento, né? Mas também possibilitado pelos pais. Então, assim, Com certeza. respondendo a sua pergunta, né, quando há esse estranhamento, poxa, o que está acontecendo comigo, né? Assim, o que está acontecendo? E as crianças também às vezes sentem, percebem que elas também o negócio está esquisito, né? Então é isso. Mas às vezes tem Sim. casos de depressão que a pessoa às vezes está tão imersa, submersa naquela situação que às vezes não percebe mesmo, né? E não faz o movimento. Então alguém tem que, né? Vamos lá, vamos Levar. fazer alguma coisa com isso. Então é uma preocupação, assim, os casos depressivos por isso, né? Porque às vezes a pessoa não se dá conta e não faz esse movimento realmente de socorro, né? Preciso de alguma Pedir coisa, de ajuda. uma ajuda. Uhum. Chegou uma pergunta aqui na caixinha, deixa eu abrir. A Jéssica está pedindo para falar um pouco das reações mais frequentes que tem percebido nas pessoas devido ao isolamento. Ó. Aham. Eu estava até falando no início, Jéssica. Assim, eu percebo mais do que depressão, não tanto depressão ainda, mas os quadros de angústia. A pessoa quadros de, que é o que eu falei no início, assim, problemas do sono, muito comum, os problemas do sono, transtornos alimentares, né, aquele
é exatamente aquela ansiedade, né, aumentada, mas assim, não só mais uma ansiedade, mas aquela angústia, um quadro realmente de angústia, né? E aí levando a esses transtornos alimentares, de sono, é o, assim, o que eu vejo de mais comum chegando aos Como... consultórios hoje, né? Não propriamente ainda assim uma depressão, depressões, mas principalmente quadros de angústia. Pelas incertezas, pelas mudanças, pelas perdas, pelo imaginário do que pode acontecer, né? As parte financeira, né? As pessoas perdendo emprego, não sabendo se vão estar empregadas amanhã, né? Uma série São de muitas questões aí eminentes, incertezas, né? De certezas, são né? muitas, sim. São muitos fatores, né? São muitas incertezas, e muitas perdas e muitas mudanças que realmente têm exigido muito das pessoas, né? Recursos familiares, recursos psíquicos para dar conta, né? Para dar conta de tantas mudanças, né? E diante disso é preciso pedir as ajudas e fazer os acordos necessários, né, para aquilo que é possível, para essas mudanças, para essas invenções, porque é preciso reinventar uma outra forma, um outro cotidiano, uma outra forma de lidar com essas questões, né? E mesmo para aqueles que não foram diretamente afetados pelo coronavírus, né? Pelo fato só da repercussão indireta da economia, como você falou, do trabalho, né? Que as pessoas estão sendo grandemente atingidas, né? Mesmo que não tenham contraído, né? Propriamente o coronavírus. O próprio medo de sair, de pegar, de se contaminar, aquele cuidado, às vezes, também tão em excesso ou paranoico, não sei se é esse o nome, né? Mas de lavar as coisas e tal, como é que fica aquele estado de alerta, né? De quase que 24 Muito. horas por dia, de também não passar para alguém que é da família, que é de grupo de risco, né? Enfim, realmente Uhum. estamos vivendo, né, momentos bem É. delicados. A Angelina colocou aqui, ó. Cláudia, percebo assim como as crianças, os idosos bem ansiosos com essa questão da quarentena. Que orientações você daria a estas pessoas idosas que ficaram ainda mais isoladas? Obrigada. Gente, se eu deixei passar alguma pergunta, escreve para mim aqui, por favor, na caixinha, tá? De interrogação. Angelina, Obrigada, eu acho Angelina, pela assim pergunta. que os idosos eles ficaram realmente também é uma outra situação preocupante, porque eles tiveram que abrir mão, às vezes, de cotidianos que davam laços sociais, familiares, né? Ficaram muito isolados. E, assim, e a dificuldade do uso das mídias, né? Eu tenho várias tias, né, que moram sozinhas, e essa dificuldade com a tecnologia, né? Mas, assim, o quanto talvez esse esforço seja necessário para aproximar, né, para possibilitar encontros sociais que acontecem remotamente, né, um contato mais próximo com os familiares, né? Então é desafiante para todos, né? Eu acho que essa rede de apoio que o idoso precisa, né, dos mais novos que estão antenados, que precisam ligar, assim, e aí como é que tá? Porque é só aquela segurança de saber que você está ali, né? Então, As essa rede ligações de de apoio vídeo hoje, também né, que também aproximam um pouco. né? Assim, muito importante, porque aí você fala um pouco, você mostra para o seu familiar idoso o que está acontecendo, você vê um pouco, eles contam um pouco, isso assim é fundamental, né? Porque isso sustenta emocionalmente. E é igual uma bateria que você carrega e o carro anda um pouquinho mais, né? Daqui a pouco você carrega de novo, De você novo. nutre afetivamente. Eu acho que é isso, assim, usar as mídias, usar as tecnologias que a gente tem para possibilitar isso. Eu acho que realmente a gente tem um compromisso assim com os mais idosos, né? Dessa rede de suporte que não é só física, emocional mesmo, né? De tô aqui qualquer coisa, e amanhã, semana que vem, aí precisa de alguma coisa, criar coisas, né? Para eles também se ocuparem, e acho que isso vai mantendo um pouco assim dessa saúde mental, né? Fazendo com que eles participem, mesmo que virtualmente, das situações familiares. Olha, hoje
fulaninho, aconteceu isso, olha, no meu trabalho aconteceu aquilo. Eles participem da nossa vida, né? Do nosso cotidiano, do cotidiano dos membros da família, mesmo que à distância. Eu acho que a gente tem que fazer esse uso criativo, né, dos meios digitais para que os idosos possam estar dentro da família. E todo dia reafirmar isso para eles, né? Eu estar distante de você, isso é um ato de amor, né? É um ato de amor. Então, você ir lá no Dia dos Pais e, né, daqui a pouco tá todo mundo... A gente escuta essas histórias, né? E aí, eu vejo também, isso eu estava me lembrando, enquanto você perguntava, que as pessoas ficam assim, eu estou exagerando? Eu agora estou com toque? Será que eu estou negligente? As pessoas ficam assim, será que os cuidados que eu estou tendo, gente, são demais ou são de menos? As pessoas se veem nessa situação de gerenciar uma coisa assim, de negar uma realidade que está pra gente, que a gente precisa ter cuidado. E por outro lado, será que eu estou exagerando? Será que, né? Será que eu já estou com toque? Será que eu já estou com transtorno de, né? E aí as pessoas vão levando. Mas eu acho que no caso dos idosos, realmente, essa rede de apoio, né, que vem da família também, mas que vem do vizinho, que vem daquele que também está perto, poder fazer esse movimento. Realmente eles perderam muito também. Com certeza. Não pode mais lá no grupinho lá da Hidro, não pode mais estar não sei aonde onde se encontravam. Na Então, estimulação cognitiva do espaço ativo. então Né? isso No vai ter que contexto acontecer de outra forma, de de bater outra um papo ali maneira, na de outro esquina, jeito. né? Aquele Exatamente. passeiozinho de pegar um solzinho diário que encontrava com um amigo, que via um Isso eu já cachorrinho. tenho visto, os encontros com as amigas já aprenderam a fazer os grupinhos de De WhatsApp e ligações compartilhadas. E descobre, aí aquilo já vira fácil. É realmente introduzir o meio digital na vida deles, que eu acho que nesse momento é o que é possível, né? Com E o certeza. compromisso que a Estamos gente tem indo com aí eles. para o finalzinho. Faltam 8 minutos. Deixa eu ler aqui mais. É que tá difícil de ler, gente, porque o fundo aqui tá branco. Então, a Letícia colocou aqui, ó, principalmente pela atuação nesse momento que estamos vivendo, como está sendo importante o auxílio da escuta de profissionais para a saúde mental de todos nós. Verdade, né? A Renata colocou: vejo que as crianças estão sofrendo muito com essa pandemia e tantos sentimentos além da ansiedade. Vejo eles confusos e sobrecarregados com tantos sentimentos sem conseguir se expressar. Como ajudar? Foi a Olha, Renata que colocou. eu acho que existem algumas maneiras, né? Você tem mais uma flexibilidade do cotidiano em casa. Claro que em casa tem que ter regras, tem que ter horário, mas esses horários e essas regras tem que ter uma certa flexibilidade. Tem dia que a criança não acorda legal, como o adulto, né? E acho que essa escuta, principalmente, assim, daquele momento que aquela criança não está bem, né? Ter atividade sim para que ela possa fazer dentro de casa. De repente aquela parede deixa arriscar porque é aquele pedaço ali. Tá? Eu acho que a gente está precisando realmente se reinventar, ter uma certa flexibilidade, né, para que as crianças também possam ter as suas vias de expressão, porque elas precisam se movimentar, elas precisam brincar, elas precisam se expressar. Mas a gente está começando assim a fazer um trabalho remoto com as crianças, né? É uma coisa assim, um pouco complexa, mas tem sido muito interessante. As crianças fazem, a gente faz as ligações online e as crianças mostram o seu ambiente onde eles brincam, trazem o brinquedo e já começar um trabalho e fazer um acolhimento das questões que a mãe traz. Que a mãe também está ansiosa, também está passando por uma série de coisas, e também poder escutar um pouco Sobrecarregado. essa mãe, acolher, né, quem cuida das crianças e poder também fazer uma certa organização das questões que estão passando ali, né? E tem sido muito importante esse trabalho, um trabalho virtual também com as crianças e com os pais, né? Então, eu acho que é um momento realmente assim da gente flexibilizar, inclusive, as nossas ferramentas, para que a gente possa realmente levar o nosso trabalho a quem precisa, né? Como
nesse caso, as famílias com as crianças, né? Muito bem. A Carolina colocou: os estados de alerta que levam ao surgimento de sintomas. Percebi essa questão emocional atrelada às somatizações. E fica mais evidente que cuidar da saúde mental é imprescindível durante e após a pandemia. Eu acho que mesmo após a pandemia, né? Quando isso acabar, espero que isso acabe logo, a gente vai ter repercussão disso, né? Por muito tempo. A gente vai ver os efeitos disso depois, né? Eu acho que isso vai ser objeto de estudo de várias áreas da ciência, tanto no plano de conhecer um pouco mais o coronavírus e suas sequelas e tudo mais, como também as repercussões emocionais, culturais, sociais dessa pandemia, né? Vai ser material de muito estudo aí para frente, né? Muitos artigos, muitos mestrados, doutorados com esse tema, né? A Então, o que a gente pode fazer parabéns pelo isso, dia de hoje. Parabéns a todas nós. Os idosos, por serem pessoas socialmente... A Francisca está colocando aqui: os idosos, por serem pessoas socialmente consideradas no fim da vida, precisam desse olhar diferenciado que o analista proporciona, sendo um outro lugar, não necessariamente de linha de chegada. Muito importante esse olhar para os idosos. Sim, com certeza. A Fernanda coloca aqui, né? Isso aí, lembrar dos cuidados com as mães que estão se virando para dar conta de tudo. E a gente fala de nós aqui, mães, esposas, né? Com criança, dando conta de trabalho, de tudo realmente. A gente precisa também se cuidar, se flexibilizar. Eu comecei uma aula de dança essa semana, porque realmente estava precisando, né? Já inventar, né, Paola? Me flexibilizei também. Tô dançando, gente. Eu vi um estudo, Paola. Eu vi um estudo que as mulheres cientistas, em comparação com os homens cientistas, as publicações acadêmicas diminuíram muito. Quer dizer, as mulheres cientistas, por conta de terem filhos em casa, diminuíram muito as suas produções acadêmicas em detrimento dos cientistas homens, né? Então, assim, tem já uma perda aí, né, que reflete toda essa dificuldade da mulher dar conta aí de tantas coisas, né? Essa demanda mesmo que ainda é cultural, né? De realmente essa sobrecarga que a mulher de fato tem, né? Querendo. Né? Gente, estamos indo para os minutinhos finais. Lembrando que a live de hoje é uma live beneficente. Você que ficou aqui com a gente, não esqueça de passar na vaquinha online aqui da instituição. O link está na bio aqui do Instagram. É uma vaquinha para compra de equipamentos de proteção. Quem puder nos ajudar, passa lá. Toda contribuição é bem-vinda. Querendo também fazer qualquer outro tipo de doação, só chamar a gente aqui no direct, que a gente tem aí disponível outras possibilidades de ajudar a instituição. Cláudia, queria muito agradecer você novamente pela disponibilidade de poder estar fazendo essa troca aqui com a gente. Parabéns a todos vocês, as psicólogas que estão aqui na live, as psicólogas da FR que fazem parte da nossa equipe. Obrigada por tudo, pela disponibilidade que vocês tiveram, como a Cláudia já mencionou aí, desde esse início, foram as primeiras aí a começar, né, o atendimento remoto, o teleatendimento. Muito obrigada. Vocês que assistiram aqui a live, não esqueçam de compartilhar. Vamos fazer uma foto, Cláudia? Eu vou tirar os comentários para o pessoal fazer um print da tela e aí vão marca a FR, marca a Cláudia. Façam um print pra gente. Isso, muito bem. Não se esqueçam de marcar a FR. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui. Lembrando, então, o que eu falei também no início, para quem chegou aí na metade, a FR está com um programa de reabilitação pós-Covid, tá? Com uma equipe multidisciplinar, incluindo a psicologia, para tratar das sequelas, né, que o vírus deixa, físicas e psíquicas também. Então, a gente está com uma equipe pronta aí para fazer esse atendimento. Para maiores informações, é só entrar em contato com a gente também. 2109-2626. Não se esqueça, então, de marcar aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição também via direct. Cláudia, mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Marcelo. Muito obrigada. Parabéns a todo mundo que ficou com a gente. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem e até breve.
Parabéns às Se cuidem. psicólogas. Beijo! Obrigada. Parabéns a todos. Tchau, gente. Obrigada, Beijão. Cláudia. Tchau. Tchau, tchau.